João 7, 1, 9 Jesus evita a Judéia por temor aos judeus, discussão familiar e plano divino. Muitos dias se passaram, e Jesus andava ainda na Galiléia, não queria andar na Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Chegiam, porém, às festas dos judeus, e seus irmãos disseram-lhe: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras que fazes. Ninguém que procura ser notado faz as coisas em segredo, se tu fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: Ainda não é chegada a minha hora, mas a vossa hora está sempre pronta. O mundo não pode odiar-vos, mas a mim odeia, porque testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa, eu, porém, não subo ainda a esta festa, porque a minha hora ainda não está completa. Dito isso, permaneceu na Galiléia. Nesta passagem, o Evangelho nos apresenta um momento delicado da vida de Jesus, em que ele evita a Judéia não por fraqueza, mas em obediência ao plano divino. Ele sabe que seu tempo de manifestação plena ainda não chegou e, portanto, mantém silêncio estratégico diante das pressões externas. Há aqui uma lição profunda sobre discernimento e paciência. Nem todo momento é adequado para agir ou se revelar, mesmo quando a urgência parece grande. O diálogo com seus irmãos mostra também a tensão familiar diante da missão de Cristo. Eles o incentivam a se mostrar publicamente, talvez com boa intenção, mas ainda sem compreender que a verdadeira ação do Verbo segue a vontade do Pai e não o julgamento humano. Essa passagem nos ensina a importância de obedecer à direção divina acima das expectativas e pressões sociais ou familiares. Espiritualmente, ela simboliza o chamado para confiar na providência de Deus e não ceder à ansiedade ou à necessidade de reconhecimento imediato. Jesus nos mostra que há um tempo de Deus para cada manifestação e que a prudência guiada pelo Espírito é essencial. O entendimento dessa passagem ajuda a curar a impaciência, a ansiedade e a tendência de agir precipitadamente. Ele nos liberta da pressa, do medo de não sermos compreendidos, e da pressão de querer provar nosso valor aos outros. Emocionalmente, acalma o coração diante de conflitos familiares ou sociais que não compreendem nossos propósitos. Comportamentalmente, fortalece a disciplina de esperar e agir no tempo certo. As virtudes despertadas incluem paciência, confiança, obediência, discernimento e humildade. A paciência para esperar o tempo de Deus, a confiança de que Ele governa a hora certa, a obediência à sua direção, o discernimento para saber quando agir e a humildade de não buscar reconhecimento imediato. A transformação interior acontece quando aprendemos a subordinar nossos desejos e ansiedades ao plano divino. O discípulo amadurece ao compreender que nem sempre é necessário ou sábio revelar ou justificar suas ações aos outros, o que importa é a fidelidade à missão que Deus confiou. Na prática, esse aprendizado nos leva a refletir antes de agir, a evitar confrontos precipitados e a confiar na orientação do Espírito Santo. Ele nos lembra que a paciência estratégica muitas vezes protege a missão e permite que o propósito de Deus se cumpra plenamente. Versos paralelos reforçam essa mensagem. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, lemos: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Em Salmos capítulo 26, versículo 3, o salmista diz: Ensina-me, Senhor, o caminho que devo seguir, e guia-me pela vereda que é reta para a minha vida. Assim, a passagem de João 7, versículos 1 a 9, nos aproxima da mente de Cristo ao nos ensinar que há sabedoria em esperar, discernir e obedecer à direção de Deus. Seguir o Verbo não é apenas agir, é agir no momento certo, com coração sereno e confiança plena no plano divino. É aprender a caminhar no tempo de Deus, mesmo quando os outros ao nosso redor não compreendem, e permanecer fiel à missão que Ele nos confiou. João 7, 10, 13 Jesus vai secretamente à festa dos tabernáculos, reação do povo e murmúrios. Jesus, pois, depois de ter permanecido na Galiléia, subiu secretamente à festa, não para se mostrar aos judeus, mas de acordo com o plano do Pai. Os judeus, porém, procuravam-no na festa e murmuravam entre si, perguntando: Onde está aquele homem? E havia grande murmúrio acerca dele entre a multidão. Alguns diziam: É um homem bom. Outros diziam: Não, antes engana o povo. Nesta passagem, o Evangelho nos apresenta Jesus agindo de maneira discreta, mas deliberada.
Ele não se expõe ao julgamento precipitado da multidão, mas segue com prudência a orientação divina. O silêncio estratégico de Cristo nos ensina sobre a importância de agir com discernimento, evitando o confronto desnecessário enquanto o propósito de Deus ainda não se cumpre plenamente. O murmúrio do povo revela a dificuldade que a humanidade tem em reconhecer a verdade quando ela se apresenta de forma diferente do esperado. Espiritualmente, isso simboliza a resistência ao entendimento divino. Nem todos estão prontos para receber a mensagem do Verbo, e julgamentos precipitados frequentemente obscurecem a percepção da verdade. O entendimento dessa passagem nos ajuda a curar a ansiedade de ser reconhecido ou aceito, a frustração com a incompreensão alheia e a tendência de agir precipitadamente buscando aprovação. Ele fortalece a paciência diante da oposição e nos ensina a permanecer firmes na missão sem depender da aceitação imediata dos outros. As virtudes despertadas incluem paciência, prudência, confiança em Deus, serenidade e firmeza. Aprendemos a confiar na providência divina, a manter a calma diante da crítica ou confusão alheia, e a agir no tempo certo, guiados pelo Espírito. A transformação interior ocorre quando compreendemos que nossa fidelidade não depende da aprovação humana. Seguindo o exemplo de Jesus, aprendemos a manter integridade e foco no propósito divino, mesmo quando somos mal interpretados ou julgados injustamente. Na prática, esse aprendizado nos leva a discernir quando falar e agir, evitando confrontos inúteis e cultivando a paciência estratégica. Ele nos ensina a lidar com murmúrios, críticas e opiniões divergentes com serenidade, mantendo a fé e o propósito claros. Versos paralelos reforçam essa mensagem. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, lemos: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Em Salmos capítulo 37, versículo 7, o salmista diz: descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que próspera em seu caminho. Assim, João 7, versículos 10 a 13, nos aproxima da mente de Cristo ao nos ensinar que agir com discrição, paciência e discernimento faz parte da sabedoria divina. É confiar no tempo de Deus, permanecer fiel à missão, e compreender que nem todos perceberão a verdade de imediato, mas que nosso dever é obedecer ao plano do Pai com serenidade e confiança. João 7, 14 e 24 Ensino no templo, a autoridade de Jesus e crítica à hipocrisia. Jesus, pois, subiu ao templo e começou a ensinar. E os judeus maravilhavam-se, perguntando: como sabe este coisas, sem ter estudado? Jesus respondeu e disse-lhes: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá se o meu ensino é de Deus, ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo procura sua própria glória, mas quem busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e injustiça nele não há. Acaso não vos diz a lei que no sábado se circuncida o homem? Portanto, se um homem recebe a circuncisão no sábado para não violar a lei de Moisés, por que vos indignais contra mim, porque no sábado curei um homem inteiro? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a justiça. Neste trecho, vemos Jesus exercendo sua autoridade com clareza e sabedoria. Ele ensina no templo e confronta a hipocrisia daqueles que se apegam às aparências da lei, mas ignoram o espírito dela. O ensino de Jesus evidencia que a verdadeira autoridade não depende de títulos, estudo humano ou aprovação social, mas da comunhão com Deus e da obediência à sua vontade. Espiritualmente, este elogio nos mostra que a justiça divina transcende as aparências e que a sinceridade e a integridade são fundamentais para discernir a verdade. Nos ajuda a curar problemas de julgamento precipitado, críticas injustas, orgulho, hipocrisia e superficialidade na prática da fé. Nos ensina a olhar além do que é visível e a buscar a essência de Deus nas ações e palavras. As virtudes despertadas incluem discernimento, integridade, humildade, coragem de agir conforme a vontade de Deus, justiça e autenticidade. Ao compreender este ensino, somos convidados a examinar nossas próprias motivações e a agir com sinceridade, sem nos preocupar excessivamente com a aparência ou a aprovação alheia. A transformação interior ocorre quando começamos a viver de forma coerente, alinhando palavras e ações com a vontade de Deus. Aprendemos a julgar com justiça e discernimento, e não segundo aparências ou conveniências humanas.
A prática desse aprendizado implica viver de maneira íntegra, mesmo quando confrontados por opiniões contrárias, e usar cada oportunidade para demonstrar a verdade e a compaixão divina. Versos paralelos incluem: em Mateus capítulo 7, versículo 20, Jesus ensina: pelos seus frutos os conhecereis. Em Salmos capítulo 101, versículo 2, lemos: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Assim, João 7, versículos 14 a 24, nos aproxima da mente de Cristo ao mostrar que o verdadeiro discernimento vem de Deus, que a autoridade divina se revela na coerência entre ação e vontade do Pai, e que a justiça deve prevalecer sobre as aparências. Nos ensina a agir com coragem, humildade e integridade, mesmo diante da crítica ou incompreensão alheia. João 7, 25, 31 debate sobre sua identidade, confusão entre o povo e os líderes. Alguns de entre o povo, ao ouvirem falar de Jesus, começaram a dizer: não é este o homem de quem todos falam, dizendo que veio da Galileia? Não conhecemos a sua origem? Quando o Cristo vier, virá ele da Galileia? Havia, portanto, confusão entre o povo a respeito dele. Alguns diziam: ele é verdadeiramente o Cristo. Outros diziam: como pode o Cristo vir da Galileia? Acaso a Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, e de Belém, a cidade de onde era Davi? Então surgiu divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe lançava a mão, porque ainda não havia chegado a sua hora. Jesus, no entanto, estava no templo ensinando e clamando: vós me conheceis, e sabeis de onde sou. E eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque dele procedo, e ele me enviou. Muitos, ouvindo estas palavras, começaram a crer nele, dizendo: quando vier o Cristo, fará ele sinais maiores do que estes que este faz? Neste trecho, percebemos o debate intenso sobre a identidade de Jesus. O povo está confuso, dividido entre tradições, expectativas e interpretações literais da Escritura. A tensão surge da dificuldade humana em reconhecer o divino quando este se apresenta de forma inesperada. Espiritualmente, este elogio nos ensina sobre discernimento e humildade. Nos ajuda a curar problemas de confusão espiritual, falta de fé, preconceito e resistência à verdade que desafia nossas ideias pré-concebidas. As virtudes despertadas incluem paciência, abertura ao Espírito Santo, confiança na orientação divina e coragem para seguir a verdade mesmo em meio à dúvida alheia. Ao compreender este ensinamento, somos chamados a buscar conhecimento da verdade divina diretamente, sem depender exclusivamente de opiniões humanas. A transformação interior acontece quando aprendemos a reconhecer Jesus em nossa vida e a nos alinhar com a vontade do Pai, mesmo diante de opiniões conflitantes ou da incompreensão do mundo. A aplicação prática envolve estudo constante da palavra, oração por discernimento e capacidade de testemunhar a fé com calma e sabedoria, mesmo diante de questionamentos ou rejeição. Versos paralelos podem ser encontrados em Isaías capítulo 9, versículo 6, que anuncia o nascimento do Messias, e em Lucas capítulo 2, versículos 30 a 32, quando Simeão reconhece Jesus como luz para a revelação às nações. Este elogio nos aproxima da mente de Cristo ao mostrar que a verdadeira identidade do Verbo é reconhecida por quem se abre à revelação divina, e que o discernimento espiritual exige atenção, fé e sensibilidade ao Espírito Santo. Aprendemos que a compreensão profunda da verdade de Deus vai além de tradições humanas e expectativas, conduzindo-nos à fé sólida e à confiança na orientação do Pai. João 7, 32, 36 Tentativa de prender Jesus, ele fala sobre seu tempo e missão. Alguns dos fariseus, ao ouvirem falar das multidões que falavam de Jesus, enviaram oficiais para prendê-lo. Jesus, ao perceber isso, disse-lhes: ainda por algum tempo a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos alcancem. Aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Os fariseus lhe perguntaram: tu dás testemunho de ti mesmo, e teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu: mesmo que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde procedo, e para onde vou, mas vós não sabeis de onde procedo ou para onde vou.
Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E, ainda que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas eu e aquele que me enviou. Neste trecho, vemos a tentativa de prender Jesus e sua resposta sobre a missão e o tempo determinado pelo Pai. Espiritualmente, o Logio ensina que há um tempo divino para cada coisa e que o discernimento humano é limitado. Nos ajuda a curar problemas de impaciência, julgamento precipitado e ansiedade sobre resultados ou controle da situação. As virtudes despertadas incluem paciência, confiança na providência divina, humildade diante do desconhecido e fé na orientação do Espírito. A transformação interior acontece quando compreendemos que devemos andar na luz do conhecimento de Deus, confiando que Ele dirige cada passo de nossa jornada. A aplicação prática envolve cultivar paciência, evitar julgamentos precipitados e alinhar decisões e ações com discernimento espiritual. Aprendemos a reconhecer que há um tempo certo para tudo na vontade de Deus, e que nossa compreensão limitada não impede a ação do Verbo. Versos paralelos podem ser encontrados em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu, e em João capítulo 8, versículo 12, quando Jesus afirma: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Este elogio nos aproxima da mente de Cristo, mostrando que confiança, paciência e alinhamento com a luz divina são essenciais para compreender a missão e o tempo de Deus, conduzindo-nos a viver com discernimento, fé e serenidade, mesmo diante de oposição ou incompreensão. João 7, 37, 39 Promessa do Espírito, oferta de água viva. No último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ao dizer isso, Jesus referia-se ao Espírito que receberiam os que crescem nele, pois o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Este elogio revela a promessa do Espírito Santo e a oferta de vida abundante àqueles que se aproximam do Verbo. Espiritualmente, ele nos ensina que a verdadeira saciedade, força e renovação vem de Deus, e não das coisas temporais ou da busca meramente humana. Nos ajuda a superar problemas de vazio interior, ansiedade, desânimo e dependência de soluções humanas que não saciam plenamente. As virtudes e sentimentos despertados incluem fé, confiança, sede espiritual por Deus, esperança e entrega à ação do Espírito. A transformação interior consiste em aprender a buscar a presença de Deus como fonte de vida, permitindo que Ele preencha nosso ser com paz, discernimento e vitalidade espiritual. Na prática, o aprendizado se aplica buscando momentos de oração, meditação na palavra e abertura à ação do Espírito Santo em todas as decisões e desafios da vida. Cultivar intimidade com Cristo e reconhecer que a vida abundante flui pelo Espírito ajuda a lidar com frustrações, a tomar decisões com mais clareza e a viver com propósito. Versos paralelos incluem Isaías capítulo 12, versículo 3, com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e João capítulo 4, versículo 14, quando Jesus fala à mulher samaritana sobre a água viva que sacia para a vida eterna. Este elogio nos aproxima da mente de Cristo ao ensinar que a verdadeira vida, energia e sabedoria fluem do Espírito Santo, e que a fé ativa em Deus nos conecta à abundância que Ele deseja oferecer, conduzindo-nos a uma existência plena, serena e guiada pelo Divino. João 7, 40 e 44 Divisão de opiniões sobre Jesus entre o povo. Muitos dos que estavam ouvindo aquelas palavras disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Outros diziam: este é o Cristo. Todavia, alguns afirmavam: será que o Cristo virá da Galileia? Não disse a Escritura que o Cristo viria da descendência de Davi e da cidade de Belém, onde Davi vivia? Assim, o povo estava dividido por causa dele. Este elogio nos mostra como a verdade e a luz do Verbo podem gerar diferentes reações, mesmo entre pessoas que buscam a Deus. Espiritualmente, ele ensina que a manifestação da verdade divina não é aceita por todos da mesma forma, o coração e a mente determinam como cada um recebe a revelação. Nos ajuda a lidar com confusão, dúvidas, debates, divisão e conflitos internos ou sociais quando estamos diante de ideias e valores espirituais profundos.
As virtudes e sentimentos despertados incluem discernimento, paciência, tolerância, humildade e abertura para ouvir o Espírito antes de formar opinião. A transformação interior consiste em desenvolver estabilidade e convicção pessoal na fé, sem se deixar levar pelas opiniões divergentes ou pela pressão do consenso popular. Na prática, podemos aplicar este ensinamento cultivando calma diante de divergências, ouvindo com atenção, estudando a palavra e buscando confirmação no Espírito Santo antes de tomar posição. Isso nos ajuda a não nos perdermos em debates improdutivos, a manter coerência com Deus e a agir com amor mesmo em meio a opiniões contrárias. Versos paralelos incluem João capítulo 8, versículos 42, onde Jesus ensina sobre a verdade e a liberdade que ela traz, e Atos capítulo 5, versículos 31, que mostram como o povo reagiu de formas diferentes à obra de Deus através de Pedro e os apóstolos. Este elogio nos aproxima da mente de Cristo ao revelar que a verdade divina desperta discernimento, mas também pode gerar divisões. O desafio está em permanecer firmes, guiados pelo Espírito, cultivando sabedoria, humildade e amor ao lidar com diferenças e diversidade de pensamentos. João 7, 45 e 52 Fariseus e oficiais discutem a autoridade de Jesus, Nicodemos intervém. Os oficiais foram novamente aos fariseus e disseram: Nunca homem algum falou como este homem fala. Responderam-lhes os fariseus: Porventura também fostes enganados? Acaso algum de nossos líderes creram nele, ou algum dos fariseus? Mas este povo que não conhece a lei é amaldiçoado. Nicodemos, que antes tinha ido ter com Jesus de noite, disse-lhes: Acaso nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele faz? Responderam-lhe: Acaso também tu és da Galileia? Investiga e verás que nenhum profeta surge da Galileia. Neste elogio, vemos um confronto entre autoridade humana e divina. Jesus é apresentado como alguém cuja palavra e obra ultrapassam a compreensão e o controle das estruturas de poder. Nicodemos surge como um exemplo de discernimento e justiça, lembrando que a avaliação correta depende de ouvir e compreender antes de julgar. Espiritualmente, o ensino revela que a fé e o julgamento correto não podem depender de preconceitos, tradições ou pressões sociais, mas devem ser guiados pelo discernimento, pela verdade e pelo Espírito Santo. Esse entendimento cura a tendência ao julgamento precipitado, à intolerância, ao medo de se posicionar corretamente e à obediência cega a sistemas que contradizem a verdade divina. As virtudes despertadas incluem coragem moral, prudência, humildade, discernimento e integridade, assim como a paciência de investigar antes de condenar. Ao compreender e viver esse ensinamento, a transformação interior consiste em fortalecer nossa capacidade de ouvir, avaliar e agir com justiça e verdade, sem nos deixarmos levar por preconceitos ou manipulações externas. Na prática, podemos aplicar o aprendizado buscando ouvir ativamente antes de formar opinião, evitando julgamentos precipitados, verificando informações e permanecendo firmes em princípios éticos e espirituais. Isso nos ajuda a lidar com conflitos familiares, profissionais ou sociais de forma construtiva, sempre guiados pelo discernimento e pelo Espírito Santo. Versos paralelos incluem Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5, que alertam sobre julgar sem antes examinar a si mesmo, e João capítulo 8, versículo 42, que mostra a importância de agir segundo a verdade que vem de Deus. Este elogio nos aproxima da mente de Cristo ao ensinar que a verdadeira autoridade e julgamento provém da verdade, do discernimento e da justiça, e não da pressão social ou das tradições humanas. Aprendemos a agir com coragem e integridade, mantendo fidelidade à palavra de Deus mesmo quando outros resistem ou se enganam.